Fala, cabecinha! Tudo bem? Ótimo! Hoje nós vamos falar novamente, sobre as sombras, beleza? É, é um trabalho muito significante, interessante, mas ele é um trabalho complicado, porque ele mexe diretamente com o seu interior, a sua pessoa, entendeu? É, pega aquela situação que você vive, que você não aceita, que você esconde e temos que trazer ela à tona. É aí que é complicado. Muitas vezes você escuta esses vídeos e pensa assim, rapaz, isso é meio loucura, né? É meio pra tá por fora, tá meio complicado. Se passa um monte de coisa na sua cabeça. Mas é um detalhe. Se você realmente estiver desesperado, você vai grudar os olhos no que eu vou falar, nesses vídeos que eu estou falando, e você vai querer saber mais, querer saber mais, saber mais, saber mais, querer entender a parada, querer como que funciona isso tudo, querer se libertar, porque funciona assim, ó. É como se você tivesse assim, ó, travado, falando, na hora que você descobre tudo, na hora que você liberta, você faz. Aí fica legal, entendeu? Aí a vida começa a tomar gosto, você começa a se sentir alegre no dia a dia, as coisas começam a ter sentido para você, você começa a entender por que você sente, qual o objetivo disso tudo. É muito, muito bacana. Então, a primeira coisa que tem que fazer, que tem que entender, é que você tem pontos a resolver. Todos nós temos. Todos nós temos. Por que é interessante você entender? Esses pontos, essa situação que tem que elevar, que tem que trazer à tona, ela é necessária para você evoluir. Eu não consigo entender, eu não consigo ver uma pessoa evoluir espiritualmente, evoluir emocionalmente, evoluir como pessoa, se ele não trabalhar a sombra dela. Não consigo ver. É porque tudo que você vai fazer, se você não tiver trabalhando na sua sombra, quem está fazendo esse trabalho para você é sua sombra. E normalmente o caminho que a sua sombra está tomando não é o caminho que você quer, não é o caminho de desejo seu. Então eu costumo pesquisar, né? Por que eu faço, para você entender? Por que eu faço tudo isso? Eu necessitava entender como que funcionava tudo isso. Foram anos de estudos, anos de trabalho, anos de curso, anos de trabalho pessoal, trabalho interno. Já chegou época de você, na hora que eu encontrei a minha sombra, de ficar assim 3 dias mal, 3 dias mal. Mas já teve dias de eu ficar mais de 12 horas estudando, querendo entender, assim, nem sono me dava. E eu fiz um trabalho muito bacana, né? Eu já compartilhei isso com vocês, em mim. E tão maravilhoso isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você também passe por isso, porque parece que vai explodir dentro de mim se eu não ajudar, se eu não explicar isso para você. E hoje eu quero falar um pouquinho para você da onde que vem isso. Nós vamos começar a fazer um entendimento de onde que vem toda essa vontade. Mas antes você fica sabendo que para você integrar suas sombras, resolver tudo, é um caminho, né? Você não vai conseguir resolver de uma hora para outra. Se você tiver um acompanhamento, se você tiver uma orientação, melhor ainda. É uma das formas que eu trabalho.
Então, primeira coisa é você começar a identificar a sua sombra, identificar o que você reprime, identificar o que você tem vontade, trazer à tona, você tem o que você pensa, porque às vezes é como se fosse uma camada, né? Aqui é o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Um exemplo para você conseguir compreender. Conforme você vai fazendo um trabalho de ressignificar a sua sombra, você vai fazendo limpezas, né? Limpezas profundas na sua psique. Aí na hora que você limpa essa camada aqui, essa camada ela aparece. Até então ela estava parada. Na hora que você faz um trabalho de limpeza profundo e limpa essa daqui aparece. E na hora que você limpa essa daqui aparece. E olha só, nesse momento que você assiste esse vídeo, às vezes você nem consegue imaginar que isso aqui existe dentro de você. Você não consegue, você só vai conseguir entender conforme você vai fazendo as limpezas, conforme você vai integrando essa soma de cargas, de negatividade, de várias situações de você ter pegado tudo e escondido, na hora que você vai trazendo isso de volta, vai trabalhando ela, ressignificando ela, você vai criando forças para ir mais fundo, criando forças para ir mais, mais a fundo na sua psique, emocionalmente. Depois que você fizer esse trabalho, no decorrer desse trabalho, você vai identificar algumas coisas que, exemplo assim, você percebe que você não vai conseguir se livrar desse pensamento. Você não vai conseguir livrar dessa emoção. Por quê? É muito forte em você. É uma situação que, na hora que você percebe, você já fez. Na hora que você percebe, você já está fazendo alguma coisa. Tem N situações, gente. N situações. Na hora que você faz um processo assim, eu quero dar um exemplo aqui para você. Você não vê assim artistas, você não vê algumas pessoas que de repente foi lá e fez a maior cagada do mundo. Fala, cara, como é que um cara daquele fez isso? Ou, por exemplo, uma pessoa se coloca numa situação, na hora que ela vê, ela já cometeu um assassinato. É muito forte, é muito grave. Estou colocando assim situações bem drásticas, né? Mas, por exemplo, assim, na hora que percebeu, ele já contou uma mentira pro patrão dele lá, que essa mentira vai ser a causa da demissão dele. Tem muitas variáveis, né? Estou colocando assim que vem na minha cabeça para te falar. Mas tem como você também entender de onde que vem. Porque quando eu comecei a fazer esse estudo, a trabalhar em mim, minhas sombras, trabalhar o meu processo, né, de integração, de me libertar, me sentir livre, liberto, né, se sentir uma pessoa assim, acordar e falar assim, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, sentir agradecido por estar aqui, por estar passando por essa experiência, porque muitas vezes a gente não sente isso, né? A gente fica ali, o dia passa, e na hora que você percebe, você já está com 20, 30 anos e assim as coisas vão acontecendo. E o legal é que na hora que você está entendendo a questão da sombra, na hora que você consegue identificar que você não vai conseguir se livrar desse sentimento, aí é hora de você saber da onde que vem, né? Então, a necessidade, primeira coisa que você vai entender que há necessidade de tirar muitas crenças, muitas coisas que você acha que não existe, que você acha que isso é fantasia. Mas eu também achava tudo isso, mas longe de ser uma fantasia, longe de ser crenças. Eu entendo que assim, eu acho que esse é o grande segredo de grandes estudiosos, né, de grandes mitólogos. Então, aí eu descobri um trabalho dentro da mitologia analítica, que vai trabalhar diretamente com os arquétipos, né, com o mito que você vive.
que são os arquétipos? Eu já expliquei um pouquinho dos arquétipos, mas tem várias formas de se entender os arquétipos. Os arquétipos são uma emanação, é, é como se fosse uma emanação superior a nós, né? Nós estamos aqui, é como se eles estivessem aqui, assim, ó, né? E eles estão vivos, então eles orientam o caminho de cada ser humano que está aqui. Por quê? Nós, quando viemos para essa experiência na matéria, nós, nós buscamos um caminho de evolução. Então, tem que ter, olha só como é que é interessante, tem que ter um ponto que vai fazer você caminhar para aquele caminho ali, caminhar para aquela direção que, que vai fazer você evoluir naquilo que você fez o acordo para passar essa evolução. Porque quando a gente decide nascer, tem autorização para vir para essa experiência, você faz determinados acordos, acordos espirituais, para você passar por determinadas ações, que essas ações vão te levar para um caminho. Só que na hora que chega aqui, nós esquecemos de tudo, não lembro de nada, nada. Só que nós somos um ser que tem muitas, né, vivências, né, muitas experiências. Então, não lembro de nada, nada, perdido, escuridão total, é o breu. Aí, o que acontece? Nesse caminho, se você como chega aqui não lembra de nada, como que você vai ter essa experiência que você fez um acordo? Como é que você vai ser caminhado por ela? Nós somos cuidados, nós nunca estamos sozinhos, sempre tem uma pessoa que nos acompanha, só que ele só não tem como fazer muita coisa que a não ser nos dar uma certa orientação, uma certa proteção, se assim a gente desejar ou deixar, que isso dá muita conversa, né? Para vários vídeos. Mas eu quero que você entenda esse processo. Na hora que você vem, né, das sombras, o trabalho funciona assim. Você vem trabalhando as suas sombras, né, ressignificando elas, melhorando assim, tal, evoluindo, beleza. Aí a partir daqui nós vamos faz um trabalho de acompanhamento, assim, de entendimento da onde que vem toda essa energia. E essa energia, ela vem dos arquétipos. Os arquétipos são energias vivas, energias que conduz todo o funcionamento do planeta. Tudo, tudo funciona através das energias que vêm desses arquétipos. E nós, para viver essa experiência a qual foram feito um acordo, nós viemos aqui para esse planeta, né, para essa experiência da matéria, orientados por arquétipos. Arquétipos esses que dão uma energia que nos direciona para as nossas experiências que vão fazer nós evoluirmos espiritualmente. Estão me acompanhando? Beleza. Esses arquétipos, quem que descobriu, quem que entendeu essa grande jogada, primeiro foi lá os gregos, né? Aí eles criaram a sua mitologia, no caso da mitologia grega. E os grandes mitólogos, né, e com grandes especialistas, grandes psicólogos, fizeram um trabalho muito interessante e catalogaram tudo isso, gente. É impressionante. Impressionante. É tão impressionante que na hora que você descobre o seu arquétipo e você começa a estudar ele, parece não, você praticamente faz uma biografia sua. Você estuda o arquétipo quando era de criança, parece que tudo aquilo que o arquétipo, né, que o mito, né, que aquele mito viveu, que foi catalogado pelos gregos, parece que tudo que você viveu foi vivido por outra pessoa. Eu falei assim, cara, que negócio louco. É impressionante. E assim,
vou falar um negócio para você. É libertador. É libertador descobrir isso, saber disso. É impressionante. É uma alegria, é uma felicidade, é uma coisa que, assim, não tem. É simples. Só que você tem que ser uma pessoa que você tem que abstrair. Você tem que ser, né, meio que. Se você ficar. Por isso que a necessidade de passar por esse processo antes. De você começar a tirar algumas crenças, entender que existe outras coisas, até chegar nesse ponto. Nesse ponto você descobre. Por exemplo, eu, eu faço muita pesquisa, né? Muita pesquisa, eu faço umas orientações, eu busco muito entendimento, eu faço assim vários estudos, né, para entender, para conseguir encaixar uma coisa com a outra. E o interessante é que você faz esse trabalho em você e você consegue entender como que é possível você ter determinados sentimentos. E aquele sentimento, tem sentimentos emoções que elas são boas e tem aquelas umas que são ruins, né? Para nosso entendimento, ela é ruim. Por quê? Porque nós vivemos numa densidade onde há os polos, né? O bem e o mal, o preto e o branco, né? São dualidades que, para você entender, são duas coisas. Então, aquele ponto onde você acha que é ruim, você pode trabalhar ele e ressignificar e decidir. Você tem controle de decidir. Exemplo. Determinados arquétipos, determinados mitos, ele tem a tendência de. Eu gosto de usar muito esse ponto porque ele é mais tranquilo, né, de se falar. Por exemplo, mentir. Ele é um ser humano, por exemplo, igual você pode estar assistindo esse vídeo e se identificar do que eu estou falando. Na hora que ele percebe, ele já mentiu. Ele gosta de mentir, ele tem prazer em mentir. É como se ele estivesse tendo um orgasmo mentindo. Ele mente constantemente. Só que depois que ele perceber isso, que ele entender de onde que vem essa vontade que ele tem de mentir, essa vontade que ele tem de meio que passar a perna nos outros, de enganar, ele vai começar a fazer um trabalho de ressignificar essa vontade e decidir se realmente se ele quer mentir ou não. Ele começa a decidir, porque quem manda no processo aqui somos nós. Sou eu que mando em mim. Já falei um pouquinho sobre isso. Mas quem manda é você. Então você decide como que você vai determinar. E aquele processo do seu mito que você tem que viver, que você está, por exemplo, em um caminho diferente, você decide de que forma que você vai fazer ele de uma melhor maneira, aonde que você está indo. Então você vai criando mecanismo, você vai passando pela experiência da vida e vai ficar magnífico, magnífico. E é e esse processo é tão forte para vocês entenderem que é assim, conforme você vai nas suas sombras, criando as suas sombras quando você é criança, reprimindo, 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 vivendo coisas que estão fora do seu mito, fora do seu arquétipo, você começa até a somatizar no corpo. Aí você começa a ter problemas de saúde. Você vem tendo problemas de saúde desde de uma determinada idade e vem te acompanhando, acompanhando. E aquele problema de saúde pode ser tão grave que ele pode abreviar seu tempo de vida aqui na sua experiência. Se você passar pela sua experiência, passar pela vida, sem adquirir aquilo que você realmente veio fazer. E voltar lá para outra dimensão com mais karma ainda, com mais BO, com mais, com mais encrenca para resolver da próxima vez do que agora. Então é muito importante você saber disso o mais rápido possível,
uma forma mais grandiosa. Por exemplo, uma mulher, né? Eu tava lendo, agora há pouco eu tava, por isso que eu decidi fazer esse vídeo agora, né? Eu tava vendo o meu no YouTube, né? E me apareceu uma página de uma garota de programa que tem o canal dela e ela vai falando da vida dela, contando da vida dela. E a forma que ela contou da vida dela me chamou a atenção, porque ela contou que o que ela faz, ela ama o que ela faz. Olha só, hein? Ela ama o que ela faz, ela, ela é garota de programa, ela faz várias outras coisas, ela se expressa. Normalmente, não quer dizer que é uma regra, tá? Porque a pessoa ela pode viver, principalmente a mulher, ela pode viver vários mitos, né? Ela pode viver vários mitos ao mesmo tempo, ou ela pode viver mitos conforme o tempo de vida dela. Isso é uma coisa que é só um a um conversando tal que dá para entender. Por exemplo, ela provavelmente ela deve viver o mito de Afrodite, que é um mito onde leva a mulher ela a ser mais espontânea, ela leva a mulher a ser uma mulher sexual, ela leva a mulher ela a ter desejos sexuais muito mais intensos. Normalmente as ninfomaníacas elas têm a influência do mito de Afrodite, e Afrodite, ela determina o caminho dessa sua existência, da sua encarnação, do como que você vai lidar com, com as suas experiências. Se você, de repente, nasce numa família ou numa situação, numa sociedade, numa comunidade onde a parte, por exemplo, a parte principalmente que é a de Afrodite, a parte sexual, ela é reprimida de uma certa forma, ela é feia, ela é tida como uma coisa ruim, como uma coisa nojenta, no caso assim, ela vai reprimindo, reprimindo, reprimindo. Conforme ela reprime muito isso dentro dela e ela percebe que isso nunca vai sair dela. Ela não vai ter, ela pode ter vários problemas de emoções. Ela normalmente, se ela estiver muito reprimindo ainda, ela está fazendo um trabalho de tomar, até tomando remédio para dormir, remédio psiquiátrico, remédio sei lá o nome desses remédios aí, mas é remédio que vai meio que dopar ela. Por quê? Para ela poder viver, porque senão não consegue viver. Com certeza são várias situações. Eu estou dando aqui um exemplo, uma parte. Por que que eu falo dessa forma? Porque eu me sinto muito confortável em falar disso, porque eu fiz um trabalho, esse trabalho me deixa muito confiante no que eu fiz e em algumas pessoas que eu venho ajudando. Então, dá para entender, dá para sair disso, dá para viver legal, dá para viver feliz, dá para viver conforme a natureza do Criador, que é amor e alegria. E tudo que a gente faz fora desse processo de amor, de alegria, eles nos causa transtorno. Aí tem muita coisa complexa, né? Muita coisa na vida e muitas situações acontecendo, evolução do planeta, nós estamos num momento de transição planetária, muita coisa. Mas eu acho que dentro disso tudo, dentro desse emaranhado todo de situações, de emoções, o principal é trabalhar dentro de você. O principal é fazer esse crescimento interno. É você saber quem você descobrir qual o seu caminho, qual o trabalho que te deixa feliz. Porque, por exemplo, no caso de Afrodite, não, Afrodite, ela normalmente deixa a mulher
uma pessoa criativa. Ela trabalha na criatividade. Ela é uma pessoa espontânea, ela é, ela é alegre, ela tem energia. Porém, se ela está ali presa, um exemplo, dentro de um escritório, ela não vai estar feliz. Ela vai estar sentindo que está fazendo um trabalho medíocre. E muitas vezes ela está ali só por dinheiro, por não ver outras situações, reprimindo tudo que acontece dentro dela e se sentindo que o trabalho é medíocre do que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não entendeu. Quando a pessoa está no caminho certo, ela está fazendo, por exemplo, nesse caso que eu falei para você, ela é criativa, ela se expressa, ela tem tesão em fazer as coisas, ela faz as coisas do jeito dela, né? Na forma que ela imagina. Se ela tem vontade de fazer, virar de ponta cabeça, ela vira de ponta cabeça. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ela tem criatividade, ela não tá presa, então ela tá vivendo o mito dela de uma forma correta. E ela é feliz no que faz. É aí que você tem que entender. Ser feliz. Esse é o nome do jogo. Felicidade e alegria, amor. Passar pelas suas experiências da melhor forma possível para te elevar espiritualmente, passar por essa experiência da matéria da melhor forma possível, sem criar mais karma, criando situações que vão melhorar muito para você. Dê graças a Deus, agradeça todos os dias por você estar nessa experiência, nesse momento agora, onde o nosso planeta está passando por um processo de transição e muitos espíritos, muitas pessoas queriam estar aqui neste momento para passar essa experiência. Queria mesmo. Então, só disso eu me sinto muito grato. Eu agradeço muito a Deus por permitir a minha vinda aqui. Agradeço demais por eu ter encontrado determinadas ações. Agradeço demais toda aquela turbulência que me levaram a esse conhecimento. E eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Acompanhe meu canal. Se você puder dar um like aí, dá um like, porque ajuda, né, a divulgar. O canal é novo, ajuda bastante a divulgar o canal. Se você puder comentar, né, comenta aí alguma coisa que você acha, que, que você entende com isso. Você fazendo o seu comentário me ajuda aqui a entender como que você está conseguindo entender o que eu estou falando. E compartilhe, principalmente compartilhe se você conhece alguma pessoa que está passando por um processo complicado, emocionalmente, espiritualmente. Se você conhece alguém que queira se entender, por que tem determinadas vontades, é interessantíssimo. Em alguns vídeos eu deixo alguns links, né? Onde vai para uma página que eu falo, né, do meu trabalho, como que você pode ter um contato direto comigo, onde eu consigo te ajudar. Beleza? Procure aí no canal esse link, nos outros vídeos. Seja feliz, fique em paz. Se você achou tudo uma bosta do que eu falei, também fique em paz. É assim mesmo, porque demorei muito tempo para chegar até esse conhecimento e eu respeito o seu tempo. Respeito as suas crenças, respeito demais o que você tem de ensinamento na vida. Tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, por ter assistido, por ter me dado essa honra de ter poder falar para você, porque isso me ajuda. Isso também me liberta, porque eu nasci para fazer isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau.